segurar um pouco a onda, tu tem que aprender a controlar o teu corpo com os próprios mecanismos, né, psicológicos e blá blá blá. Então acho que é por isso que eu tenho um pouco de essência de sobrevivência, assim, de sobrevivente. Porque, por exemplo, hoje se eu tenho uma cólica, raramente eu vou atrás de um remédio, porque eu aprendi a ir aguentando, a ir me protegendo com calor e tudo mais. Hoje em dia, se eu tenho uma cistite, logo no início, eu sei acabar com ela em 70% das vezes, eu sei matar aquela cistite antes que ela se desenvolva. Tudo isso porque eu aprendi a controlar, a cuidar do meu corpo meio que como se eu fosse uma anciã. É óbvio que isso não foi minha mãe que me ensinou, até porque ela não sabe tão bem quanto eu. Mas teu corpo, ele tem muitos manejos fáceis, assim. É como se fosse sei lá, um Tamagotchi, um brinquedo, que tu consegue mais ou menos prever e enganar. Tu consegue enganar teu corpo muito facilmente. Então, quando tu tá gripada, tu consegue enganar o corpo pra que tu fique menos gripada. E quando tu tá desenvolvendo cistite, tu consegue enganar o corpo pra que ele pense, epa, eu tô entrando aqui errado, porque essa menina não tem cistite. Essas coisas funcionam de verdade. Eu acho engraçado isso, porque tem gente que me fala assim, ah, e aí eu fui lá tatuar, né? Fui lá fazer uma tatuagem e eu tomei 5 remédio pra dor, assim. Tomei 5, sei lá, como é que era o nome do remédio que a menina tinha tomado. Tomei 5 paracetamol. E daí eu falei, meu Deus, tu tomou 5? Tipo, numa tacada só? E ela falou, sim, fiquei mais tonta que sei lá o quê. E eu fiquei, meu santo Cristo, né? Porque eu sou toda chatinha com essas coisas. Juro, até eu começar a tomar remédios que não fossem Tilenol, ou remédios que não fossem, assim, de marcas mais confiáveis, foi mais esse ano, porque o guri que tá comigo, ele toma esses remédios mais de cafeína, e daí eu falei, tá, não é tão ruim assim. E aí tem uma história engraçada que sobre essas coisas de sobrevivência, né? Porque perguntam muito se eu sou mimada e tal. E eu não consigo dizer que eu sou uma pessoa mimada depois de tanta coisa legal que eu já vivi, assim. E coisa legal e não tão legal. Tipo, pra maioria dessas pessoas podia ser muito sacrificante, mas pra gente era divertido. Antes de eu vir morar em Porto Alegre, eu tava morando em Canoas por uns. Assim. O que aconteceu? Eu tenho pais separados. O meu pai não mora comigo, graças a Deus, porque se já é difícil mandar numa mamãe, imagina eu ter que mandar numa mamãe e num papai. Tô brincando, tá? Mas é que o filho não deixa um pai controlar ele, o filho é que controla o pai. Eu sempre fiz isso desde muito nova. Então imagina eu ter que fazer isso com um pai e uma mãe em casa. Eu não ia conseguir, eu acho. Mas enfim. A gente morava em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, eu estudei o meu prézinho no Amiguinhos da Praça, em Porto Alegre, que é uma creche muito legal. Aí eu fui morar em Canoas porque era a casa dos meus avós maternos. Então, geralmente, quando uma mulher se separa, ela fica mais sensível, ela precisa de ajuda, auxílios, e ela tinha 2 filhos e tudo mais. E daí a gente foi pra Canoas, e lá na casa da minha avó, tá? Minha avó, assim, a casa da minha avó ela é muito grande, é uma casa muito bonita, mas é uma casa que não tem espaço para tantas pessoas. E já tinha minha avó, meu avô. Se eu não me engano, na época meu tio tava morando lá, que é o filho da minha avó, irmão da minha mãe. E, ou seja, tinha 2 quartos. Ela era grande em espaços, né? Tipo, tudo era muito extenso. Mas tinha 2 quartos, 2 já eram ocupados pelo casal principal, meu avô e minha avó, e o outro era ocupado pelo meu tio. E aí chegou eu e minha mãe, e daí a gente tinha que dormir todo mundo amontoado, então a gente dormia na mesma cama, assim, basicamente. Ahn, Na cidade eu não era tão fresca com essa coisa de dividir cômodos, eu ainda não tava ficando aborrecente. Aí, muitas vezes eu dormia na cama da minha avó, no meio dos meus avós, às vezes eu dormia no chão com a minha mãe, no chão eu digo, num colchão, né? Num colchão no chão com a minha mãe. Às vezes a gente ficava amontoado no quarto do meu tio. Resultado que a gente acabou meio que expulsando meu tio de casa e ficou todo mundo lá aglomerado. E
Tá, eu vivi por muito tempo em Canoas, eu estudei no Colégio Maria Auxiliadora, de lá, que é um colégio de freira. Eu amo colégio religioso, é óbvio, porque eu estudei no Colégio Maria Auxiliadora principalmente. Então a gente tinha que rezar antes de toda a aula, eu achava aquilo o máximo. A gente tinha aula de religião, eu acho isso uma coisa muito boa e não tem mais assim por aí na maioria dos colégios. E era um colégio realmente assim tradicional, então tu andava por lá, parecia um palácio em algumas áreas. Não na área que eu mais circulava, porque era mais moderna, mas nas áreas mais antigas, parecia um palácio, o piso era muito lindo e tinha freiras andando pelo colégio. Era muito, muito, muito bonito. Uma coisa muito mágica. E eu sempre fui muito tímida nessa época, porque recém tinha acontecido a separação dos meus pais, então eu tinha ficado muito, muito tímida e muito, assim, apreensiva com pessoas. E no colégio eu não falava com quase ninguém. Eu tinha amizades, mas eu não me prendia muito a elas, essas coisas de criança que estão passando por traumas. Na verdade, foi um grande trauma, sim. Mas enfim, né? Aí, chegou assim, a minha quarta série, chegou a minha terceira série e a minha mãe falou: Bah, vamos voltar pra Porto Alegre, porque minha mãe sempre foi de Porto Alegre, a gente gosta de cidade grande, essas coisas, apesar de que morar em Canoas foi muito legal, eu amei morar lá. E eu morava bem no centrão, assim, perto do calçadão, então, tipo, muito bom. E até hoje acho que Canoas é uma cidade linda, ela é muito pequenininha, tudo muito baixinho e rebaixado, meio que perto de ti, tu olha pra cima, não é aquela coisa que é enorme, que tu não vê mais o fim. E eu sou muito chata com essas coisas de estética, vocês sabem, eu não... Ai, eu vejo esses arranha-céu e esses prédios super, né, com vidro esmaltado e vidro espelhado. Eu acho tão brega e tão desnecessário. É uma tentativa tão forte de tentar imitar países super desenvolvidos. E, tipo, a gente não é assim, pra que fazer isso? Mas, enfim. Aí, ela falou: Bom, já é a quarta série chegando, acho que tá na hora da gente voltar pra Porto Alegre. E daí eu venho pra Porto Alegre. E a gente vem pra esse apartamento aqui, tá? A mãe é enfermeira, então a gente não é assim milionário. Quando vocês perguntam se eu sou rica e vocês têm muitas dúvidas, né? Eu falei, tipo, não, tem um lado da minha família que tem dinheiro e que meio que banca a gente a full. Mas, por outro lado, minha mãe é enfermeira, ela tem um salário mediano do brasileiro. E daí a gente veio parar aqui e no início foi tri engraçado, porque a gente não tinha geladeira, a gente não tinha nada, entendeu? E daí a gente ficava assim, com uma caixa de isopor na cozinha. E nessa caixa de isopor a gente botava muito gelo, óbvio, ia repondo o gelo durante o dia. E ia pondo lasanha, tipo duas lasanhas ali dentro com muito gelo e alguns refrizinhos, sabe? E, gente, a gente ficou sem geladeira, usando caixa de isopor por mais ou menos assim, uns 2, 3 meses, sem brincadeira. E a gente se virava muito. Era até engraçado, era divertido. Eu lembro que a gente chegava assim na cozinha e sentava no chão, parecia, sei lá, uns japonês, sabe? A gente sentava no chão assim e ficava muito feliz em abrir a caixa de isopor e procurar qual que ia ser a janta. E daí. Pra muita gente pode parecer, nossa, como é que alguém fica sem geladeira por 2, 3 meses e fica comendo, guardando comida em caixa de isopor, né? Quem é que aguenta? A gente aguenta. Daí que nem esses dias eu fui comprar máquina de lavar com a minha mãe e daí, gente, pra conectar uma máquina de lavar numa parede, tá? Era conectar, chamar os técnicos, assim, pra montar uma máquina de lavar. Eram uns R$ 200. E daí eu falei, tá, mãe, tem que pagar. Eu inocente, porque eu nunca liguei ou usei uma máquina de lavar sem ser pra botar roupa dentro. E ela falou, tá brincando, né? Quem é que contrata alguém pra fazer um trabalho tão simples que eu faço a minha vida inteira desde que eu comprei máquina? Então ela falou que não, que é só tu girar ali os coisinhos, conectar na parede, que é tudo basicamente pronto. Eu e meu irmão, a gente teve a fase de brincar muito e a fase de brigar muito, mas brigar muito brincando ao mesmo tempo. E mais pro final a fase de brigar total. Tipo, de se bater mesmo, assim. Só que quem batia no menino era eu, porque eu tava com muita raiva e muitas emoções enrustidas. Porque assim,
Digamos que eu vi muita coisa da separação dos meus pais, sabe? Eu presenciei muita coisa, assim. Vi muita coisa pro lado da minha mãe, tipo, vi muita coisa que fizeram pra minha mãe. E daí eu fui ficando muito, sabe, sem saber direito como proceder. E eu vi coisas que aconteciam às vezes pro meu pai também, e eu ficava, bah, que saco. E daí eu fui ficando uma criança com problemas. E daí eles começaram a me levar, né, em psicólogo. Minha mãe, como eu disse, enfermeira, ela sempre gostou de fazer tudo bonitinho. Então, assim como eu tomava os remédios direitinho, tipo Tilenol, essas coisas, com cuidado, com cautela, ela logo de cara já me levou numa psicóloga que era super renomada, psiquiatra ou psicóloga daqui de Porto Alegre, que era super renomada, e blá blá blá. Aí eu tinha que fazer aqueles testezinhos, né? E era engraçado porque a mulher me mostrava fotos, figuras, e tudo dizia que era tragédia, assim. Tipo, ela me mostrava foto, mas eram umas fotos, gente, que devem entender umas coisas horríveis, tá? Tinha uma foto, eu nunca vou esquecer dessa imagem. Eu era bem pequena isso. E daí tinha uma criança deitada num bercinho de noite. Um bebê num berço com tudo apagado e porta fechada. Daí ela olhou pra mim e falou: Loli, o que tu acha dessa imagem? O que ela passa pra ti? E eu, como uma criança muito bem dotada da minha inteligência, eu sabia que não se deixa um bebê pequeno num quarto, num berço com porta fechada. E eu lembro que eu falei pra ela assim: eu acho que os pais dessa criança são meio relapsos, assim. Acho que os pais dessa criança não estão nem aí pra ela, fecharam a porta e foram dormir. E daí eu ia dizendo coisas desse tipo, sabe? E daí ela me mostrou uma outra foto que era uma família e atrás tinha um vulcão. E daí eles estavam dormindo num acampamento. Só que ao invés de eu dizer, é uma família num acampamento, eles estão adorando. Eu falei assim pra mulher, bah, é uma família deitada no chão, né, assim, e daqui a pouco esse vulcão que tá lá atrás vai entrar em erupção, eles têm que se cuidar. Eu acho que eles estão no chão também porque eles ficaram sem casa, porque ninguém em sua consciência vai deitar perto de um vulcão, né, isso é muito perigoso. Eu ia dando respostas, assim, claro que não com esse vocabulário todo, né, gente? Mas desde pequena eu tinha um vocabulário mais bonito, assim. Inclusive, quanto mais nova eu era, mais eu era chata em ser mais, assim, pomposa. Eu gostava de ter uma língua mais culta. Hoje eu uso muito gíria, eu uso muito termo. Mais brasileirão cotidiano. Mas quando eu era mais jovenzinha, eu era toda chata, sabe? Tipo, eu sou amante da literatura, eu falava tudo bonito. Aí, eu dava essas respostas pra ela mais assim. Não digo realistas, mas mais duras, assim, uma visão mais propensa ao erro. Porque aquelas cartas, além delas serem muito escuras, elas passam já um medo por si só, porque é tudo sombreado, não existe cor nessas cartinhas, tá? Não tô falando daquelas cartas que são só manchas. Não, essas eram cartinhas que tinham imagens. E eram tudo assim, tudo muito sombreado, era azul, preto com cinza. Era tudo já muito sombrio. E desde nova, como eu falei pra vocês, eu via filme de terror, então o meu universo era todo mais puxado por um lado do assustador. Aí eu dava respostas como essas. E daí, óbvio que o meu laudo final foi meio assim: né? A Loli tem problemas. Nenhum problema como esquizofrenia, ou bipolaridade, ou borderline. Não, era uma coisa mais assim. Acho que por causa da separação, a Loli está, né, se sentindo isso e aquilo. É uma criança que agora vai blá 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 blá. Só que assim, isso já era óbvio, né? Que eu tava sofrendo e que eu precisava de uma atenção maior e que eu ia ter ali alguns pontos delicados, isso já era óbvio. Só que as cartinhas, sério, eu lembro que eu recebi o laudo, minha mãe me contou um pouquinho, porque a gente sempre conversou muito livremente. E eu falava pra ela, bah, mas tu sabe, né? Aquelas cartinhas, elas eram de fato assustadoras. E também eu lembro que teve um dia que eu fui numa outra psicóloga, aí ela falou, desenha um desenho. Aí eu desenhei uma sereia com muitas pedras em volta e um sol, e ela falou assim pra mim, ai, isso é tão lindo, significa que tu tá em
paz, que tu tá feliz, que tu tá... A água representa que tu tá leve, o sol é que tu tem esperança, essas sereias aqui na pedra, me fala o que que elas significam pra ti. E era eu, tipo... Ah, moça, isso aqui é só o desenho que eu faço nessa temporada. Eu tô fazendo esse tipo de desenho faz uns meses, porque agora minha fascinação é sereia. E então, assim, desde muito novinha, né? Eu não sou chata agora à toa. Desde muito nova eu sou muito crítica. E eu era muito séria, uma criança muito séria, assim. Do tipo, não me tirem pra idiota só porque eu sou pequena, sabe? Eu tô vendo tudo, eu tô entendendo tudo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente sempre aprendeu a se virar de uma forma muito divertida. E é isso que Canoas representa pra mim, e a minha família inteira de Canoas representa pra mim. Liberdade na hora de se expressar. A gente sempre foi muito brincalhão, a família inteira, assim. Eu acho que esse meu lado humorístico, eu tenho tanto espaço pra ser quem eu sou hoje, porque desde lá de pequena, eles nunca falaram: para de gritar, parem de correr, não escutem música alto. Gente, eu entrava no carro do meu pai, eu tinha que ficar assim, ó. Não podia respirar, não podia pular, não podia fazer pergunta. Um dia eu falei pra ele: ai, o cheiro desse ar-condicionado me faz mal, às vezes o cheiro de ar-condicionado me deixa tonta. O homem ficou brabíssimo comigo, como se eu estivesse menosprezando o carro dele, sabe? Aí, tipo, não, lá em Canoas, assim, tu podia mandar tua avó calar a boca, tu podia. Tua avó também te mandava calar a boca. A gente comia até morrer, aí a gente fazia doce. Era todo mundo junto na cozinha. Aí eu lembro que eu fazia shows pra minha família inteira lá em Canoas. Eu botava o CD da Madonna que eu tinha ganhado de aniversário. E eu fazia um show de música. A gente tinha pendurado aqueles balanços de criança que tu compra empacotado mesmo. Aqueles bem pequenininhos pra bebê, assim. E eu ficava balançando meu irmão naquele balanço de criança. Era pendurado na porta da cozinha, aquele balanço na entrada, assim. Então a gente nunca teve frescura e sempre teve essa liberdade mesmo. E daí. É óbvio que eu sempre tive muito espaço pra ter uma personalidade forte. E ao mesmo tempo tinha muita briga também. Já vi muita briga, já vi muito arranca-rabo. E aquilo, claro que no momento me abalava, mas eu fui vendo que assim, a vida é muito mais simples do que parece, sabe? Quando a gente tá em família. Então, às vezes tu tá num lugar e daí tu tem que ficar dura como se tu fosse um militar, assim, um milico em formação. Eu ia pra casa de uma amiga minha quando eu era pequena, lá do colégio. Isso já tava crescendo um pouquinho, já tinha chegado em Porto Alegre, já tava ali na minha quinta série, Colégio Monteiro Lobato. E daí, eu ia pra casa dessa menina e ela tinha, tipo, a mãe dela era muito rigorosa e berrava, assim. Não era uma coisa tipo, ah, vai lavar a mão, sua retardada. Não, de brincadeira. Era tipo, tu já lavaste as mãos? Tu lavou a mão? Olha, se tu não lavar a mão, tu vai levar um tapa na cara. E era eu, tipo, do lado, assim, sabe? E aquilo era uma pessoa chique, era uma pessoa cheia das 9 horas, era uma mulher elegante, que tinha dinheiro. E daí tu pensa, tá, de que adianta ter toda essa cara, assim, e tu ficar explanando que tu é muito elegante, que tu é muito chique, se na verdade tu é super descompensado por dentro.